Para quem tem algum tipo de esperança, a rodada ontem ajudou. O Santos empatou contra o Grêmio na Vila Belmiro, estava perdendo até a reta final do segundo tempo, chegou a 28 pontos. Não abriu muita distância em relação ao Vitória, nem aumentou muito a distância para o Fortaleza. A distância do Fortaleza para o Santos está em 7 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos, que vai cumprir hoje contra o São Paulo na rodada. Vencendo o jogo vai a 24. Ficaria a 4 pontos do Santos. Beleza. Um cenário plausível para, no curto, médio e até o final da temporada, o Fortaleza alcançar o Santos. Para quem acredita, tá? Eu quero deixar bem claro que isso aqui é um recado bem pragmático para quem acredita. Para mim já foi. Acho que pode chegar ali, ficar um pouco próximo e tal, mas sair do Z4 para mim já foi. Esse recado aqui é para quem acredita e eu tenho que trazer as projeções, porque é uma possibilidade real matemática, né? A gente não tá trazendo nenhuma possibilidade aqui que não existe. Ah, é impossível matematicamente. Não, matematicamente tem a possibilidade. Não é à toa que vencendo hoje fica 4 pontos do Santos, fica 5 do Atlético, 5 do Inter, 6 do Corinthians. Pô, são 6 pontos, 2 rodadas, ainda tendo 12, 13, 14 jogos, ainda é possível matematicamente falando. Pegando o ponto de vista do Vitória, obviamente tudo reverbera no Vitória também. Foi boa a rodada, o Juventude empatou contra o Atlético Mineiro, o Atlético chegou a 29 e o Juventude chegou a 23. Se o Vitória ganhar hoje, vai a 25. Opa, já fica ali a 3 pontos do Santos, mas ainda fica 2 rodadas de distância, porque número de vitórias, o Vitória passaria para 5 vitórias, mas o Santos tem 7. Então, se o Vitória ganhar nessa rodada e na próxima, chegaria a 28. Se o Santos perder na próxima rodada, fica com 28. Só que pelo critério de número de vitórias, o Vitória ainda não ultrapassaria o Santos. Veja como a situação é delicada. O Vitória tem que ganhar os próximos 2 jogos, contra o Ceará, hoje no Barradão, depois pega o Vasco e São Januário. Não vai ganhar, gente. Mas beleza, futebol pode acontecer. Então, para quem acredita, eu acho que hoje é a última cartada do Vitória no Barradão. Primeiro, pega um adversário acessível, que é o Ceará. Beleza, ganhou do São Paulo agora, 1-0 no Morumbi. Mas não é um time que pratica um grande futebol, que joga um futebol envolvente, que é massacrador na maioria dos jogos. Não. Vai ser jogo chato. Vai ser jogo encardido. Ganhar do Ceará nunca é fácil. Não é até que o Ceará tem uma das melhores defesas da competição. Não toma goleada quase nunca. É um time de muita marcação no meio campo, muita marcação pelas laterais. Os pontas do Ceará, Galeano, Paulo Baia, são babás de lateral, né? Os caras voltam para recompor como uma espécie de terceiro lateral, quarto lateral. Os caras jogam mais como lateral do que como um ponta mesmo, para atacar espaço, finalizar bolas em gols. Então, assim, é sempre muito difícil enfrentar o Ceará. E aí, pegando o ponto de vista do Ceará agora, rapidez, cara, hoje, de fato, para quem acha que o Ceará tem uma chance real de cair para a Série B ainda, eu acho que hoje é o jogo, se o Ceará vencer, e dá para vencer do Vitória no Barradão, até porque o Vitória também vem de uma estabilidade muito grande, né? O Vitória nos últimos 5 jogos perdeu 4. Venceu todos os jogos no Barradão, se você for parar para analisar, né? Mas, ainda assim, a última vitória já tem 4 partidas. Já tem um tempo. E o time, até quando ganha, não convence quase que ninguém. Beleza. Mas ainda assim é uma vitória no Barradão. Mas vamos lá. Se o Ceará, de uma vez por todas, quiser de fato a virada de chave para a briga pela Sul-Americana, ou para quem pensa no algo a mais ainda, hipoteticamente numa pré-Libertadores, que eu acho isso pouco crível, o Ceará tem que ganhar do Vitória hoje. Ganhando vai a 34. Passa o Grêmio, passa o Bragantino. E com um jogo a menos em relação a essa galera. Beleza. Igual o número de jogos do São Paulo, ficaria 1 ponto ali do 8º colocado, que é o São Paulo, que teoricamente, se as vagas aumentarem ali da 6ª colocação para a 8ª, de acordo com o campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, pode ser que abra a vaga até o G8. Então o Ceará, ele vira a chavinha, ó, acabou, eu não brigo só mais para não cair, eu não brigo só para fazer 45 pontos, eu tô brigando agora pela Sul-Americana, forte, e talvez vai que eu pegue ainda a vaga na Libertadores. Para isso o Ceará vai ter que vencer do Vitória hoje no Barradão. O empate é um bom resultado para o Ceará? A distância aqui hoje está em 8 pontos, na verdade, né? Do 17º para o Ceará. Vai aumentar, vai voltar a ser 9 e o Ceará ali com 25 jogos, né? Então vai estar numa situação muito tranquila de meio de tabela e sem correr muitos riscos de cair para a Série B. Bom, esse aqui é o panorama geral da rodada. A rodada foi boa para o Ceará, porque a galera aqui pontuou pouco, né? Se você for para analisar, do G12 para baixo, absolutamente ninguém ganhou até agora. Ninguém somou 3 pontos. Todo mundo empatou ou perdeu seus jogos. Lógico que ainda tem o jogo do Fortaleza e o jogo do Vitória contra o próprio Ceará. Mas até agora a rodada foi boa. E da galera que tá próxima aqui do Ceará, o Grêmio empatou.
Ó, cadê? O Grêmio empatou contra o Santos, chegou a 33. O Bragantino empatou contra o Mirassol, chegou a 33. O São Paulo vai jogar contra o próprio Fortaleza, mais tarde às 7h30. Então a rodada como um todo pro Ceará, o Fluminense empatou contra o Sport. Foi uma excelente rodada até agora. Tudo tá ajudando o Ceará nessa Série A aí, tá, gente? E aí, vamos lá. Dito tudo isso, vamos trazer aqui as probabilidades de rebaixamento atualizadas. O Sport empatou ontem, aumentou sua chance de cair agora para 97,3%. E isso aqui é um site conservador da UFMG, viu, gente? Meu irmão, se o Sport tem 97% é porque a vaca já foi pro brejo há um tempo, viu? E de fato é, essa é que é a realidade. O Vitória continuou com seus 81%, Fortaleza 73%, Juventude 65%. E aí o Santos aumentou um pouco mais a chance de cair para a Série B, porque empatou na Vila contra o Grêmio, né? Que tá longe de ser um bicho papão, o Grêmio nessa Série A. O Corinthians chegou a 16,5%, o Inter de 15,9%, o Vasco a 10,4%, o Atlético 8,4% e o Ceará 4,2% de chance para cair para a Série B. O Bragantino 3,8%, o Grêmio 3,3% e o resto é resto, não tem nem por que eu debater aqui questão de percentual. Bom, dito isso, vamos lá. Trazer primeiro aqui os palpites do GE. Ninguém acredita no Ceará, cara. Ninguém confia muito no Ceará. Porque assim, beleza, ganhou do São Paulo, mas não passa uma sensação que, sei lá, tá jogando muito mais bola do que o Vitória longe do Castelão para que você deposite fichas no Vitória, no Ceará, que o Ceará vai ganhar o jogo de hoje. Pelo fator anímico, motivação, desespero e o fator barradão, para mim o Vitória é leve favorito para ganhar do Ceará. Se vai ganhar o jogo ou não, eu não sei. Hoje é um jogo bem típico do 0-0. A cara do empate e o cheiro pairando forte no lado do empate é surreal. O Vitória desesperado com Jair Ventura, que deve mudar a cara tática dessa equipe, né? Ele não deve repetir o esquema com 3 zagueiros, deve ir com Zé Marcos, Lucas Alter na zaga, Alcáceres e Ramon nas laterais, Ronald Baralhas e Mateuzinho, Eric, Aitor Cantalapiedra e Renato Kaiser, e Lucas Arcanjo no gol. Essa é a base do Vitória para enfrentar o Ceará. No último jogo, o Vitória jogou com um 3-5-2, que não funcionou na metade para o final do segundo tempo, mas funcionou muito bem do início até a metade do segundo tempo. Durante 60% do tempo, a ideia tática de Jair Ventura acabou funcionando. Mas o time é limitado, o time é ruim, falhou individualmente, e aí o Vitória acabou tomando taca do Grêmio 3-1 na Arena. Mas aquela postura na Arena me agradou, pelo menos a escalação também. Bom, hoje no Barradão vai ser um Vitória que vai se atirar um pouco mais para cima do Ceará. E mais uma vez, por esse fator, o Ceará tá meio que tranquilo, leve no campeonato. Isso pode ser bom para o Ceará de certo modo, mas pode ser melhor também para o Vitória se o Vitória souber tirar proveito de entrar com mais energia, mais vibração no jogo. Se bem que é difícil igualar forças em relação à vibração com o Ceará na partida, já que o Ceará é um time muito vibrante, muito intenso, muito concentrado na maioria dos jogos. Então, não é fácil ganhar do Ceará. Vai ser jogo chato, jogo infernal, jogo muito pegado, muito físico no meio-campo. O Ceará deve ir com Marcos Vitor e William Machado na dupla de zaga, Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza e Matheus Baia nas laterais, Zanocelo, Richardson e Lourenço, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Eu fiz um mano a mano aqui hipotético, tá, gente? Por unanimidade em relação à consistência na Série A, o Ceará no quinteto só perde no gol. Porque os laterais do Ceará fazem uma temporada muito melhor do que os laterais do Vitória. Os zagueiros também. Só é pegar a própria tabela, como a gente já falou, né? O Ceará sofreu 23 gols na competição. Para analisar aí, quem tem uma defesa melhor do que a do Ceará? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. Só. Aí o Ceará vem na quinta colocação como a quinta melhor defesa, obviamente. E aí, beleza. Voltando aqui, tá? Você vai para o setor de volante, Baralha seria titular no Ceará hoje. Até porque no último jogo o Ceará teve a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Dieguinho, né? E Dieguinho não vai poder jogar nesse jogo contra o Vitória. E Zanocelo não faz uma temporada melhor do que Baralhas. Baralhas é muito mais confiável. Aí eu iria com Baralhas de primeiro volante, Lourenço de segundo e de meio atacante Mateuzinho. Ele é mais qualificado para jogar de meia do que o próprio Lourenço. Na ponta direita, Galeano é mais decisivo do que Eric. Na recomposição, Galeano marca mais. Tecnicamente falando, Eric para mim é mais jogador do que Galeano. Mas pelo fato de Galeano ser mais decisivo e recompor melhor na marcação, é Galeano, ponto. Aitor Cantalapiedra fez gol no último jogo contra o Grêmio. Só que assim, perdeu outros dois também, né? E um na pequena área, cara a cara com o goleiro Gabriel Grande. Então assim, e aí, no mano a mano, Baia ou Aitor Cantalapiedra? Pra mim, Paulo Baia é mais jogador.
Talvez pelo fator Barradão tu penda a colocar Canta La Piedra, porque ele vai ter mais a posse, vai ter mais oportunidades com a bola no pé, mais ações com a bola, em tese, né? Aí tu pode perder um pouco pro Aitor Canta La Piedra. Tu vai pro ataque, Renato Kaiser ou Pedro Raul. Fator Barradão é Renato Kaiser, não é Pedro Raul. Pedro Raul perdeu um gol claríssimo contra o São Paulo, inclusive. A bola pouco chegou e pra mim aquele lance foi icônico, velho. Ele implorando pra Léo Condé. Léo Condé, a bola não chega, meu irmão. A bola não chega, porque o time queria pouco mesmo. Essa é a realidade. Achou um gol contra o São Paulo. Léo Condé, a bola não chega, a bola não chega, a bola não chega, a bola não chega. Quando chegou, tava 1-0 já pro Ceará. Cara a cara, ele perdeu o gol de forma bizarra, né, velho? Futebol. É, meu amigo, não é mole não. Sobre a artilharia, Renato Kaiser acho que tem 6 gols na Série A, Pedro Raul tem 7, muito no detalhe ali. Aliás, os dois tem 7 gols, né? Só que Kaiser jogou menos jogos do que Pedro Raul na Série A. Renato Kaiser chegou no meio da Série A, no Vitória, assim, com acho que 7, 8 jogos e tal. E ele tava lesionado, se recuperando de lesão, pá. Pedro Raul jogou a Série A toda, basicamente, como titular. Então, eu fico pedindo aí pra Renato Kaiser. Bom, mais decisivo, mais artilheiro do que Pedro Raul. Os números não provam isso ainda, mas com o tempo, acho que talvez provem isso, ou não, né? Porque o time do Vitória é ruim também. Bom, vamos lá. Palpite do GE mais uma vez tá aqui, 5-2-1. Não acho que o Vitória é super favorito, nada disso. Se eu tivesse que só colocar um empate, seria um 0-0 mesmo, sendo bem sério. Não acho que vai fugir muito disso aí, não. O Vitória aqui produz pouco, tem um dos piores ataques da competição. Se você parar para analisar aqui, o Vitória tem 20 gols marcados, só fica na frente do ataque do Sport, que tem 18 gols marcados. E o Ceará tem um ataque também que não é lá muito essas coisas, né? Tem 23 gols marcados também. Tá longe de ser um bom ataque. Tem 23 gols, tem 23 gols sofridos e marcados, saldo de 0. Então, assim, é um jogo típico do 0-0 hoje no Barradão. Aquele jogo chato, aquele jogo sonolento, que é bem típico do Ceará transformar o jogo chato mesmo, né? Mas vamos aguardar como é que vai ser essa partida. Mais tarde estaremos aqui em live para vocês no canal. É o jogo imprevisível, tudo pode acontecer, porém, o Vitória com a leve vantagem pelo fator casa. Só isso. Bom, régua passada em Ceará e Vitória, rapidez, vamos falar aqui sobre Fortaleza e São Paulo. E a galera do GE tá muito pendendo ali para a vitória do Fortaleza, né? 6 votos para a vitória do Fortaleza, 1 voto para o empate e 1 voto para a vitória do São Paulo. E aí, vamos lá, rapidez. Pro São Paulo, essa rodada tá sendo boa, de certo modo, né? O Fluminense empatou, o Bahia perdeu, o Mirassol empatou, São Paulo ganha, vai a 38, encosta no Bahia, passa o Fluminense, o Bragantino tropeçou, o Grêmio empatou. Cara, teve muitos empates nessa rodada, né? Só teve 2 vencedores, o Vasco, o Palmeiras contra o Vasco e o Botafogo contra o Bahia. De resto, foi a rodada dos empates. Bom, vamos lá. Eu não acho que o Fortaleza é super favorito, mas talvez o fator anímico do jogo, o Fortaleza desesperado, se vencer, pode assumir a 17ª colocação, pode ficar a 4 pontos do 16º colocado, ainda vai estar de certo modo distante, mas já traz uma sobrevida, uma luz no fim do túnel. O Fortaleza vai estar mais motivado para vencer o jogo. Fato. O São Paulo meio que, entre aspas, não quer muito mais coisa no campeonato, além de tentar beliscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Acho que é o que restou para o São Paulo aí na temporada. Bom, o Fortaleza aqui fez um jogo ruim no Castelão contra o Sport, na minha opinião, mas mereceu golear o Sport por uns 3-0 pelo menos. Venceu do Vitória 2-0 no Castelão também, sob o comando de Palermo, mas ainda não acho que é um time muito confiável para eu cravar que vai vencer hoje e com autoridade. Acho que o jogo de hoje é um jogo bom pra gente ter um parâmetro, né? Pô, até que ponto vai a evolução do trabalho de Palermo? De fato, tá tendo significativas evoluções ou não? Ou é muito aos poucos? Empata hoje ou perde, aí já volta de novo a afundar o time psicologicamente. O torcedor também, todo mundo sumir aqui das lives. Então, assim, velho, até que ponto vai a evolução desse Fortaleza com o Palermo? Até agora, eu não enxergo perspectiva com o futebol apresentado do Fortaleza para uma permanência na Série A. Até agora, não. Se melhorar o futebol, o discurso pode mudar. Por enquanto, ainda vejo um time muito pobre, coletivamente falando, para permanecer na Série A diante do buraco que se enfiou nesse momento da competição. Bom, o provável Fortaleza está aqui em tela, o do São Paulo também. O São Paulo deve ir com uma mudança na variação tática, né? É um time que estava jogando no 3-5-2, hoje talvez vá no 4-4-2. Não sou muito fã da ideia, não funcionou bem contra o Ceará, o São Paulo não jogou absolutamente nada no Morumbi e perdeu a partida por 1-0. E vai meio que mordido para esse jogo ao mesmo tempo também, né? Até que ponto vai mordido? Fica o ponto de interrogação também. O trabalho de Crespo tá entrando numa decadência, num declínio. Será que vai voltar a ressuscitar ou vai afundar de vez e já Crespo vai ser demitido? Aguardar.
São Paulo vem de eliminações aí na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, e é só tromba que tá tomando agora na Série A também. Bom, sobre o mano a mano, gente, assim, eu coloquei aqui alguns jogadores de São Paulo por unanimidade. Enzo Dias, Rafael, Cedric, Alisson e Luciano. Do Fortaleza eu coloquei Breno Lopes, Lucas Sacha, Matheus Pereira, e só. De resto, eu não confio muito em ninguém. Rodriguinho, longe do Morumbi, eu não confio, apesar de ser um bom jogador. Pablo Maia é mais jogador do que, sei lá, o próprio Lucas Sacha, mas joga no Castelão, então não dá pra confiar tanto. Assim como o Bobadilha, então fico naqueles pontos de interrogação. Felipe Negrutti, eu não conheço muito bem. No duelo com o Kusevich, eu colocaria Kusevich. E no setor esquerdo, eu não sou muito fã de Sabino, não faz uma grande temporada, mas Ávila também não tá tão bem. Então fica naquele rame-rame ali, né? Ainda assim, o São Paulo ganharia no mano a mano por uns 7-4, 6-5 pelo menos. Mas o favorito para ganhar o jogo de hoje no Castelão é o Fortaleza. 51-49. Nada muito além disso, tá? Bom, meus amigos, abre o olho Fortaleza com o Diogo Barbosa, viu? Meu Deus do céu, esse aí é horroroso. Se eu fosse São Paulo, eu ia explorar tudo ali em cima dele. Colocaria a Ferreirinha pra cair pelo lado dele, né? Mas enfim. Ferreirinha cai pelo outro lado, né? Em cima de Brit. Se é que ele vai ser titular mesmo. Isso aqui é uma prova de escalação do GE. Bom, rapaziada, é esse o panorama geral de São Paulo e Fortaleza. A gente traz uma análise mais profunda na live do pré-jogo. A gente traz aqui a escalação e tal, questão de tabela. Mas análise tática a gente tenta trazer um pouco mais aí na live do pós-jogo aqui no canal. Tamo junto, um abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.